Boa noite. Quero aqui cumprimentar os vereadores aqui presentes, pessoal que nos prestigia nesta noite, pessoal da casa. Uma boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão. Convido o vereador César para ler um trecho da Bíblia. Uma boa noite ao presidente, ao secretário, aos meus colegas vereadores, as pessoas que nos assistem aqui, os funcionários da casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão a vigília a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos meus amados o sono. Obrigado, vereador. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, do expediente recebido do Executivo Municipal e de outras origens. Quero dar uma boa noite ao senhor presidente, comentário presidente, propriamente os demais vereadores e funcionários desta casa, o nosso amigo que está sempre presente nesta reunião. Ata da 312ª sessão ordinária do 7º período legislativo da 12ª legislatura da Câmara Municipal do Governador Celso Ramos. Aos 29 dias do mês de fevereiro de 2016, às 19 horas, reuniu-se a Câmara Municipal do Governador Celso Ramos, sob a presidência do vereador Marcos Henrique da Silva, para tratar de assuntos diversos de interesse do município, com a presença dos seguintes vereadores: Marcos Henrique da Silva, Gidalto de Mafra, Paulo Roberto Anderson Jair Santos, Aldir Dorival Rosa, Adão Árvore, Carolina Batistotti, Mário Sérgio dos Pazos e Antônio Marcos dos Campos. Havendo número legal, o senhor presidente declara aberta a presente sessão, convidando o vereador Adão para ler um trecho da Bíblia. Na continuidade, o presidente solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente recebido. Lê a ata da 311ª sessão ordinária, lê o ofício número 25, 2016 do gabinete do prefeito, lê o projeto de lei número 9, 2016, que cria o cargo de advogado do nosso SAMAI e da outras providências. Lê o projeto de lei número 10, 2016, que cria no SAMAI os órgãos e cargos que menciona e da outras providências. Lê o projeto de lei número 011, que atribui ao cargo de diretor do SAMAI a condições de secretário municipal e da outras providências. Lê o projeto de lei número 012/2016, que altera o vencimento inicial do cargo de lei do lista do SAMAI e da outras providências. Lê o projeto de lei número 03/2016, que cria o cargo de provimento efetivo. Concede enquadramento funcional, altera artigo da lei número 478/92 e da outras providências. Lê o projeto de lei número 014/2016, que autoriza a Prefeitura Municipal a receber por doação, sem encargos de estabelecimentos bancários, uniformes esportivos e materiais esportivos em geral e da outras providências. Lê o projeto de lei número 015/2016, que altera o vencimento inicial do cargo de advogado da Administração Pública do Governador Celso Ramos e da outras providências. Lê o projeto de lei número 05/2016, que fixa subsídio do prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, vereadores e secretários municipais para a legislatura 2017-2020 e da outras providências. Leio o projeto de resolução número 01/2016, que concede licença ao vereador Antônio Marcos Testoni para tratar de interesses particulares e da outras providências. Terminada a leitura dos expedientes, o presidente coloca a ata da 310ª sessão ordinária do 6º período em discussão e, após, coloca a ata em votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes, com abstenção do voto do vereador Testoni.
Em seguida, o presidente coloca a ata da 311ª sessão ordinária em discussão e após coloca a ata em votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Na continuidade, o presidente passa para os encaminhamentos e encaminha os projetos de leis número 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 de 2016 para a Comissão de Legislação e Justiça. O projeto de lei do Legislativo número 05, o presidente encaminha para a Comissão de Legislação e Justiça. O projeto de resolução número 01/2016, o presidente encaminha para a Comissão de Legislação e Justiça. O ofício número 01/2016 do vereador Testoni, o presidente encaminha para a Secretaria. O ofício 03/2016 do prefeito municipal, o presidente encaminha para a Secretaria da Casa para tomar as devidas providências. Finalizados os encaminhamentos e não havendo vereadores para fazer o uso da tribuna, o presidente passa para a ordem do dia e comunica que o ofício número 26/2016, que solicita a retirada do projeto de lei executivo número 50/2015, é acatado por esta presidência e declaro arquivado o projeto de lei número 50/2015. Em ato contínuo, o presidente comunica que o projeto de lei complementar do Legislativo número 01/2016, que altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 91, de 28 de agosto de 2001, recebeu parecer favorável na Comissão da Legislação e Justiça e coloca o projeto em discussão. Usou a palavra a vereadora Carolina e após o projeto é colocado em primeira votação, sendo o projeto rejeitado pelos vereadores Gidalgo de Mafra, Paulo Roberto, Mário César, Adão Ávila, Antônio Marcos Testoni, Anderson Ajaí Santos e o vereador Aldir Dorival Rosa. Em seguida, o presidente comunica que o projeto de lei do Legislativo número 03/2016, que denomina via pública, que menciona ainda outras providências, recebeu parecer favorável na Comissão de Legislação e Justiça e coloca o projeto em discussão e após o projeto é colocado em primeira votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes, e o referido projeto é encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamento. Na sequência, o presidente comunica que o projeto de lei do Legislativo número 04/2016, que denomina via pública e que menciona ainda outras providências, recebeu parecer favorável na Comissão de Legislação e Justiça, e o projeto é colocado em discussão, e após o projeto é colocado em primeira votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes, e o projeto encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamento. Na continuidade, o presidente comunica que o projeto de lei número 07/2016, que dispõe sobre a remoção, guarda, depósito e alienação de veículos removidos, apreendidos e retirados de circulação em decorrência de infração e legislação de trânsito nas vias públicas, desde com fundamentação na Lei número 9503, de 23 de setembro de 1997, recebeu parecer favorável na Comissão de Legislação e Justiça, e o projeto é colocado em discussão, e após o projeto é colocado em primeira votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. E o presidente encaminha o projeto para a Comissão de Finanças e Orçamento. Em ato contínuo, o vereador Testoni solicitou a palavra e requereu verbalmente a suspensão da sessão para que faça uma sessão extraordinária para análise dos projetos de resolução número 01/2016 e do projeto de lei do Legislativo número 05 pelas três comissões em conjunto. Na sequência, o presidente consulta os vereadores se são favoráveis ou não à suspensão da sessão. Após a consulta e tendo sido aprovado por todos os vereadores presentes, o presidente suspende a sessão por 1 hora para análise dos projetos pelas três comissões em conjunto. E aberto os trabalhos, o presidente pergunta aos presidentes das comissões quais os projetos ficaram em sua comissão. Usa a palavra o vereador Paulo Roberto, presidente da Comissão de Legislação e Justiça, dizendo que se encontra o projeto de resolução número 01 e o projeto do Legislativo número 05/2016, ambos com pedido de vista na comissão, e o projeto de lei do Executivo número 08, com pedido de informação ao Executivo. Na sequência, o presidente comunica que o projeto de lei número 26/2014 continua com juízo. E como mais nada havia se tratar, o senhor presidente dá por encerrada a presente sessão ordinária, marcando a próxima sessão ordinária para o dia 7 de março de 2016, às 19 horas.
Indicação número 12, 2016. Excelentíssimo senhor Marcos Henrique da Silva, presidente da Câmara Municipal, vereador que a gente subscreve e diz que após a tramitação regimental seja encaminhado ao senhor Juliano Duarte Campos, prefeito municipal, a seguinte indicação. Indico a necessidade do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, providenciar reparos e melhorias na rua Valdomiro Pereira e transversais no bairro de Areias do Milho. Justificativa. Atendendo às justas reivindicações dos moradores locais, onde solicito reparo na referida rua. Marcos Henrique da Silva, vereador. Indicação número 10, 2016. Senhor Marcos Henrique da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. A vereadora que a isso subscreve, em conformidade com o regimento interno, vem através do presente solicitar a Vossa Senhoria que se digne a encaminhar ao prefeito municipal a seguinte indicação. Indico a necessidade do poder público municipal providenciar melhorias e reparos na rua Antônio de Oliveira, localizada no bairro de Canto dos Ganchos. Justificativa. Atendendo às justas reivindicações dos moradores da localidade, é que solicito reparos na referida rua em virtude de algumas lajotas se encontrarem soltas e até levantadas, colocando em risco os condutores de motocicletas e podendo até ocasionar danos aos carros que ali transitam. Carolina Batistotti, vereadora do PP. Indicação número 11, 2016. Senhor Marcos Henrique da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. A vereadora que esta subscreve e indica, em conformidade com o regimento interno, vem através do presente solicitar a Vossa Senhoria que se digne a encaminhar ao prefeito municipal a seguinte indicação. Indico a necessidade do poder público municipal providenciar reparos na rua Hipólito Azevedo, localizada no bairro Canto dos Ganchos. Justificativa. Atendendo às justas reivindicações dos moradores da localidade, é que solicito reparos na referida rua, principalmente nas proximidades da residência da senhora Alexandra, em virtude de ter uma deformidade na rua, conhecida pelos motoristas como depressão. Carolina Batistotti, vereadora do PP. Requerimento número 04/2016. Senhor Marcos Henrique da Silva, presidente da Câmara Municipal. A vereadora que a esta subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa, requer a Vossa Senhoria que oficie-se ao senhor Juliano Duarte Campos, prefeito municipal, solicitando-lhe que se digne a encaminhar a este legislativo o seguinte: cópia do processo licitatório referente à reforma da Escola Abel Capela, localizada no bairro de Canto dos Ganchos. Cópia do contrato celebrado entre a Prefeitura e a empresa vencedora. Carolina Batistotti, vereadora do PP. Ofício número 46/2016, Gabinete do Prefeito. Prezado Senhor, a Prefeitura Municipal do Governador Celso Ramos solicita a aprovação do projeto de lei do Executivo Municipal 016 de 2016. Revoga as leis 890 de 30 de setembro de 2013, 936 de 26 de março de 2014 e 995 de 24 de outubro de 2014 e da outras providências. Juliano Duarte Campos, prefeito municipal. É o que tínhamos para hoje, presidente. Muito obrigado. Obrigado, secretário. A ata da 310ª sessão do 7º período legislativo está em discussão. A ata está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. A ata da 310ª sessão está aprovada por todos os vereadores presentes. Passamos agora aos encaminhamentos. Projeto de lei número 16/2016, que revoga as leis 890 de 30 de setembro de 2013, a lei 936 de 26 de março de 2014 e as de 24 de outubro de 2014 e da outras providências, eu encaminho para a Comissão de Legislação e Justiça. A indicação número 10 e 11 da vereadora Carol e a indicação número 12 do vereador Marcos, eu encaminho para o Executivo Municipal.
Finalizado os encaminhamentos, passamos ao uso da tribuna. Convido o vereador Antônio Marcos Testoni para o uso da palavra. Tempo de 7 minutos. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando a mesa, cumprimento os demais vereadores, as pessoas que nos assistem nessa noite. Não vou ocupar todo esse tempo, não, senhor presidente. Só vim aqui solicitar que o meu projeto de licença, que se encontra em sua mesa, que o senhor não põe em votação, que o senhor segure por enquanto, melhor eu avaliar, porque neste momento não se faz necessário a minha licença, deixou para ser analisado em votação para a próxima sessão. Projeto 01/2016. Se tratar de um assunto pessoal, gostaria que permanecesse na sua mesa. Gostaria de deixar registrado que foi marcada uma audiência pública com o Dr. Marcos Antônio, amanhã às 13 horas da tarde, pelo prefeito José Duarte Campos, para debatermos sobre o novo plano diretor do município. Então ele pediu que eu trouxesse essa notícia para você, que eu digo às 5h30 da tarde. Esse Marcos Antônio é ali na rua da delegacia, onde fica a biblioteca, eu acho, de Biguaçu. É muito perto ali que fica. Não é lá não é no hotel, em cima do hotel. Eu acho que é por ali, é na rua da delegacia, às 13 horas. Então, vou fazer um convite oficial a todos os vereadores presentes, né, a base de oposição, a base do governo, para que amanhã às 13 horas nos reunimos junto com o Ministério Público, o Marcos Antônio, às 13 horas, para deliberarmos sobre o novo plano diretor. Era só isso que eu tinha para o momento. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Convido a vereadora Carolina Stott para fazer uso da palavra pelo tempo de 7 minutos. Boa noite a todos, cumprimentando o presidente e a diretora, os demais vereadores e a todos que nos assistem. Aproveitando o gancho do vereador Testoni, gostaria de informar a população que esta vereadora, desde o início do mandato, tomou a postura de não aprovar nenhuma lei que alterasse o plano diretor, baseada nos seguintes princípios. Toda lei do plano diretor tem que haver audiência pública, nada mais justo, né? Vai impactar a comunidade, então nada mais justo do que audiência pública. A outra situação é a questão do conhecimento técnico. Nós, vereadores, não temos. Muitos vereadores aqui simplesmente disseram: porque se fazia isso na administração passada. O ex-prefeito que fez isso. Portanto, nesse ano, nesse mandato, no final do mandato passado, foi encaminhado o plano diretor para esta casa, no qual o prefeito retirou, ficou 1 ano com ele. Aí veio para cá, depois de 1 ano, o ex-presidente, o senhor Gidalgo, ficou mais 1 ano, como referido ao plano diretor. O atual presidente conseguiu ganhar, está 1 ano e 3 meses, com o plano diretor. E o plano diretor não sai do papel. O plano diretor, simplesmente, eu acho que deve ser muito macio, porque até agora, sentaram em cima, chega projetos e mais projetos para alterar o plano diretor, que é automaticamente aprovado, porque o prefeito tem a maioria nesta casa, e daí acontece o que aconteceu com a ADIM, que foi julgada na semana passada, no Tribunal de Justiça, por um projeto que esta casa aqui aprovou sem o meu voto, porque todos os projetos de alteração do plano diretor eu rejeitei, e daí simplesmente o TJ, os desembargadores, por unanimidade, disseram que é inconstitucional, através de uma ADIM. E agora eu pergunto para vocês, nobres vereadores, da consequência dessa ADIM. Temos que esperar o acordo para ver o que vai conter nesse acordo, o que vai estar, né? Se vai ser a partir da data, se os que estão protocolizados até a data da ADIM continuarão. Enfim, mas eu quero dizer, se tratando dessa lei, que em 2014, fazia mais ou menos uns 6 meses que a referida lei foi aprovada, eu encaminhei um requerimento
o qual foi aprovado por esta Casa, que é o requerimento número 08 de 2014, solicitando que o Executivo Municipal, no caso, cumprisse a lei, porque isso estava na lei, demonstrativo da arrecadação e da aplicação dos recursos provenientes da alienação do solo criado e dos recursos auferidos com a doação onerosa do direito de construir e de alienação, conforme a lei municipal, cuja aplicação é de 50% no Fundo Municipal de Saúde e conforme a lei federal 10.257 do Estatuto das Cidades. Solicitei também quais as edificações que se beneficiaram desta lei até o presente momento e quem são os membros que compõem a comissão específica para analisar e deferir ou não as solicitações referentes à aquisição do solo criado. Conclusão, o requerimento foi aprovado por esta Casa e até hoje, não chegou essas informações, já dizia um ditado muito antigo, que quem não deve não teme. Então, até hoje, simplesmente, se não veio essas informações, se estivesse tudo correto, acredito que não teria um problema nenhum de estar encaminhando essa referida informação. Uma outra situação que eu quero dizer aqui é que hoje esta vereadora ela esteve visitando a escola Abel Capela, que é a escola do meu bairro, e que eu passei, né, foi caso de matéria de jornal, e até porque eu tenho certeza que a construtora pegou férias com os alunos, porque o prazo para terminar, o prazo se iniciou 28 de setembro e era para terminar 6 meses depois, 27 de fevereiro. Não terminaram as obras, tiraram as placas. Gostaria de solicitar informação aí para o nosso presidente, que também é engenheiro da prefeitura. Eu tive a informação que toda construção ou reforma licitatória, de obras licitatórias, é obrigada a ter a placa do início ao fim. E daí simplesmente passou o prazo, foram lá e retiraram. Conclusão, fui lá, falei com as pessoas responsáveis, andei por todo o pátio, não executaram ainda, já venceu o prazo e não executaram ainda 30% das obras. Mas já foi pago mais de R$500 milhões. Já fui conferir na licitação, pagamentos já pagaram mais de R$500 milhões para novo teto, né? Uma construtora que a gente todos conhecem, muito famosa aqui no município. Então, gostaria de solicitar, até fiz um requerimento, perguntei qual seria o prazo para término, se eles tinham previsão, não souberam me informar, e o pior, olha a aberração, eu perguntei o que necessariamente seria feito, e eles não souberam me responder. Eles não souberam me responder. Então, peço aí que o presidente, como engenheiro da prefeitura, que é também dever dele, está acompanhando as obras aí, que ele faça a vistoria no local e nos passe, porque esta vereadora, já com o vereador Anderson, já havia feito um requerimento lá atrás, pedindo cópia do processo licitatório e pedindo também, e perguntando também o que seria feito necessariamente. E não veio, foi aprovado e não veio, e hoje eu estou fazendo novamente aí o requerimento. Então, esperamos que venha, senão eu terei que procurar outros meios, porque a obra está sendo paga, mais do que já foi construído. Não terminado, não se sabe o que vai ser construído necessariamente. Temos aí, até fiz um croquis, que disseram, né, quadra coberta, um pátio, né, na frente da quadra, no fundo vai ter um vestuário. Vão cobrir o vão, ali no meio entre os dois prédios, mas o que necessariamente era prioridade, que é a reforma das salas, forro, piso, janela, ampliação de salas, banheiro, cozinha e acessibilidade, isso não está sendo feito e não fala que será feito. Então precisamos nos ater a isso e cobrar do executivo. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Senhor presidente, eu fui citado, gostaria de responder a vereadora.
Não, tem vereador esgotou e eu aguardei. Agora eu fiz citado. Eu não ia interromper a colocação da vereadora. A vereadora não mora no bairro, a vereadora, ela simplesmente só faz política. Não, peraí. Na próxima sessão, senhor. Eu não posso interromper ela na fala dela. Enquanto estava no tempo dela. Mas no tempo dela eu não interromper ela? Não, você queria ter pedido a palavra. Vocês aprovam um requerimento de vereador desse tipo? Manda para o Ministério Público. Vereador Anderson. Tem que rejeitar. Pela ordem, pessoal. Vereadores, vamos se respeitar. O vereador está na tribuna, vai usar a palavra. Presidente, se mais vereadores que somos assim, queremos questão, eu acho que o senhor deveria estar um pouco exaltado. Vamos respeitar e acho que é a casa, vereador, tem que ser respeitado. Vereador, o requerimento vai ter colocado em discussão. O senhor foi desrespeitado, senhor presidente, o vice-presidente foi desrespeitado, e em momento algum nós interrompemos a fala dela. Agora eu acho que nós temos o direito de dar réplica. O requerimento da vereadora vai ser colocado em discussão. Eu não ia fazer um requerimento, eu ia responder o que ela questionou nós aqui. Senhor presidente, quero dizer que o senhor está correto. É no tempo da vereadora que está na tribuna que pode ser a parte. É verdade, vereador. Se ela não concedeu a parte, não tem a parte, ela não citou. O senhor pode ceder uma parte porque ela citou ele, mas no tempo dela. Eu fui presidente, ele também foi presidente e está querendo tumultuar. Não não estou querendo tumultuar. Você pode explicar e quer fundamentar. Quero cumprimentar as pessoas que nos assistem e dizer que é bom que vocês venham assistir para que vocês possam acompanhar o trabalho desta casa. Vereador, eu vou suspender a sessão se vocês não se respeitarem. Vocês escutaram muito essa lavadeira e nunca responderam essa mulher altura. Vereador. Tem moral aí. Tem moral mais, senhora. Vereador,